Olá, meus queridos e queridas alunas e alunos, estou aqui para falar um pouquinho sobre o que é o neoclassicismo. Eu gosto muito dessa aula porque essa é uma aula que eu consigo explicar todo o processo até os dias de hoje. Então, para a gente começar, muitas vezes vocês vão ver dois nomes, o neoclassicismo ou academicismo. Por quê? Porque o neoclássico ele vem da academia. O que é a academia? É a escola. É a escola onde o artista vai aprender as regras. Então a gente tem um período da arte onde ela está muito dentro de um contexto de regras. Isso é legal? É bacana? Não. Não, porque parte dos artistas acabaram ficando muito presos. E ao ficarem presos, eles não conseguem ser criativos, né? Eles acabam sempre trabalhando em cima de regras. Claro, né? Sempre vai ter aquele artista que se diferencia, aquele artista que consegue coisas mais interessantes, mas a maior parte acaba ficando em cima das regras impostas pela academia, tá? Então, a partir do século, vamos pensar aí, 17, né? 18, a gente vai começar essa mudança de pensamento, né, de filosofia e também de mudanças na arte. Então, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver um barroco. Lógico que quando vocês viram o barroco na Europa e no Brasil. O barroco do Brasil ele vai demorar muito mais tempo para acabar, tá? Porque ele vem para cá e a gente não tem uma grande influência, né, daquilo que se faz na Europa. Já na Europa, as mudanças estão acontecendo mais rapidamente. E quando eu digo mais rapidamente, gente, ainda é muito incipiente esse rapidamente. Rapidamente a gente vai ter mudanças a partir do século XX mesmo. Mas sim, mais rápido do que no Brasil, por exemplo, tá? Então, o que é um neoclássico? Neoclássico é a volta, né? O novo clássico, uma volta ao passado. É importante a gente entender que é uma reação àquilo que a gente tinha anteriormente. É uma reação ao barroco, uma reação ao rococó. E o que é o rococó? O rococó nada mais é do que um barroco um pouco mais leve do que o barroco, daquele peso da igreja, e com outra temática. A gente não estudou o rococó, porque o rococó ele é muito um movimento muito francês e muito pequeno, né? Ele está muito ligado à corte francesa, principalmente, por exemplo, se a gente for buscar ali o Castelo de Versalhes, né? Muito mais dentro daquele espectro de trabalho. O que interessa para a gente pensar um pouco sobre o rococó é que eu tenho um barroco super pesado, que é um barroco ligado à religião, que é um barroco ligado ao ouro, ao escuro, né? Ao claro e ao escuro, da emoção, da teatralidade. E aí vem um movimento chamado rococó, que é levinho. Existe uma obra que depois vocês podem procurar ela na internet, chama O Balanço, que é uma mulher assim, com um vestido muito rodado, muito leve, né? Ela tá no balanço e um rapaz embaixo, como se eles dois estivessem conversando, trocando ideias, num momento onde que a vida é muito boa, é muito prazerosa. Então a ideia de prazer, ela tá muito ligado ao rococó, tá? Então o que eu tenho, né? Eu tenho um movimento neoclássico, acadêmico, que vai contra aquilo que se estava tendo naquele momento, que era um barroco muito pesado, cheio de desenhos, cheio de idas e vindas, e um rococó, olha, a própria palavra já nos remete a esse exagero, né, de desenhos e de formas, e ela vem para trazer de volta aquela antiguidade clássica lá de trás do grego, do romano e também, é claro, do Renascimento, tá? Mais ou menos em 1830 é quando a gente tem o neoclássico em a sua maior ascensão e ela vai trazer tudo isso, mas ela quer discutir esses valores clássicos, tá? Ela não quer o classicismo do Renascimento e nem mesmo trazer o que estava lá atrás. Por isso, novo, né? É uma nova concepção de beleza, né? Porque a gente sabe que aquela ideia de beleza eterna e imutável já não está mais se sustentando, tá? Então, a gente tem uma mudança nessa forma de pensar, tá? O que esse movimento propõe, né? Pregar
a tolerância. Só que quando ele diz assim, eu pregar a tolerância, eu, ao mesmo tempo, eu vou dizer assim, essa aristocracia que está aí, que está no poder e que manda, ela não me interessa mais. Então, eu tenho uma mudança filosófica. Então, não é uma mudança na arte, é uma mudança filosófica, tá? Então, eu desejo, né, uma arte com novas ideias, né? Que ideias são essas? Ela deve ser subjetiva, ela deve ser liberal, ela tem que ser democrática. Isso ela vai trazer lá da antiguidade grega, né? Essa ideia de democracia, tá? Não está ligada a religião nenhuma, por isso é ateísmo, tá? E aí é que tá. É um movimento muito mais cultural do que artístico. Agora, a arte vai refletir essa mudança que acontece. E por que que muda, gente? Nesse momento, olha, vamos pensar, não é exatamente aqui, começa lá no Renascimento uma grande mudança, que é o começo da razão, vamos pensar lá no Renascimento, e qual é a outra mudança? Eu tenho agora razão para pensar as coisas e não é mais a igreja que impõe a sua ideia. Quem mandava, né? Eu tenho os reis, né? Toda a imponência dessas pessoas aristocratas, e essa aristocracia está pobre, está sem dinheiro. Então eu tenho um novo rico já naquele momento, que são os burgueses. Então é a ascensão da burguesia. Quem é o burguês, gente? É o cara que ganha dinheiro. Ele não tem título, tá? Isso já começa a acontecer lá no Renascimento. Ele não tem título, mas ele tem dinheiro. Então, este é o cara que vai alçar o poder agora. Então, alçando esse poder, ele vai determinar o que interessa ou não, porque é ele que paga, né? Lembrando que quem está pagando acaba determinando o poder. Enquanto eu tenho até o Renascimento a igreja pagando, até o Barroco, principalmente a igreja pagando, quem determina as regras da arte é a igreja. Quando eu paro e quem paga agora é o burguês, eu mudo um pouco o foco. Quais são os temas mais usuais na arte neoclássica? São temas históricos, né, literários, alegóricos e mitológicos, tá? Esses temas já são temas utilizados anteriormente. Mas esses temas vão servir como base para a representação de figuras humanas semelhantes aos deuses gregos e romanos. Então, eu vou em busca de uma temática lá de trás, que é mitológica, alegórica ou literária, né? E trago tudo isso, porém, eu uso agora, por exemplo, vamos dizer assim, vou fazer vamos dizer que eu fosse daquela época, fosse uma burguesa importante, vou fazer o retrato da Ania, em que forma, né? Então, eu vou trazer um formato de arte que está ligado àquele período. Então, a minha imagem vai ser colocada quase como uma figura grega ou romana, tá? Então, é interessante essa utilização que é feita daquilo que já tinha sido passado com uma nova leitura do momento, tá certo? Então, eu vou reelaborar, né, aquela cultura anterior. Para os neoclássicos, os princípios da era clássica deviam ser adaptados à era moderna. Então, eu vou fazer uma adaptação. Eu vou trazer aquilo que era importante, mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma adaptação para o momento novo, tá? Bom, o que acontece aqui? Se a encomenda não vem do clero e não vem da nobreza, ela vem de outro lugar. Vem da onde? Vem da burguesia. Vamos lembrar, né? Esse será o nosso mecenas agora. O burguês é um mecenas. Mecenas é aquele que paga, né? Ou que paga para ter uma obra, ou que mantém um determinado artista. Depois, um momento, eu vou explicar um pouquinho essa história de mecenas, porque eu acho bastante interessante. Mas para a gente entender um pouquinho essa ideia, é assim.
E vamos pensar lá na Idade Média. Eu gosto muito de contar essa história, que eu acho essa história ótima. Lá na Idade Média, então, tinham lá muitas pessoas que faziam suas plantações. Uma boa parte dessa plantação, ela vai para os donos da terra, os donos dos feudos, né? Os reis e nobres que eram donos da terra. Mas, em algum momento, uma parte dessa minha plantação ou da criação de animais, ela sobra. E eu começo vamos dizer assim, a vender essa sobra para alguém. Ao vender essa sobra para alguém, um comerciante vai, por exemplo, numa determinada vila e comprar várias sobras, né? Compra animais e a sobra de arroz, de feijão, de batata, ou seja lá o que for, e vai começar a comercializar isto, né? A gente chama isso hoje de atravessador. Até o momento, ele vai levar isso para outra cidade, vai vender, vai trazer de volta, né, outras mercadorias, e vai começar a fazer esse trabalho. E vai começar a ganhar dinheiro. Essas pessoas que vão ganhar dinheiro fazendo isso, emprestando ou de alguma outra forma trabalhando, estas pessoas serão as pessoas que nós vamos chamar de burguesia. Ele tem dinheiro, mas não tem título. Importante vocês entenderem que para ter título, o que eles faziam? Os casamentos ajeitados. Eu pego uma pessoa que tem um título, né, um nobre, né? Então a filha de um nobre casa com o filho de um burguês, ou vice-versa, né? O filho de um nobre casa com a filha de um burguês, tá? Porque eu tenho dinheiro, mas eu não tenho título e me interessa ter o título. Então esses são os ajustes feitos aí nesse período, tá certo? E também a gente tem um outro ponto que eu acho que vale muito a gente entender, é que há uma dificuldade de surgir um novo estilo artístico. Então, como eles não têm ainda nada para um novo estilo artístico, eles vão trabalhar com aquilo que eles conhecem, porque era o que desejava esses burgueses, né? Porque eles precisam da democracia. Porque senão eu tenho ainda sempre alguém que é o aristocrata ou o clero mandando. Agora, eu também quero mandar. Eu sou um burguês. Então, a democracia para o burguês é muito interessante, tá? Então, eles vão recorrer a essa equilibrada e democrática antiguidade clássica. E, é claro, nesse momento, com toda a ajuda da arqueologia, Pompeia está sendo descoberta em 1748, né? E aí, logo, todos esses pintores terão modelos a seguir. Quem são, né, esses artistas? Lembrando que a gente passa pelos artistas do Renascimento, que tem muita técnica, mas a escola naquele momento não está presente, mas agora eu tenho razão, eu tenho as escolas, dentro das escolas eu tenho um aprendizado, tá? E aí vai acontecer o quê, né? Esses templos sendo descobertos, essas estatuárias alegóricas, isso tudo vem à tona e vai ser utilizado pelos artistas da academia, pelos artistas neoclássicos. O que eles farão? Farão uma releitura daquilo que eles conhecem para colocar, então, nos novos edifícios que estão sendo feitos, nas novas academias, nas novas universidades. Então, se vocês olharem, por exemplo, a arquitetura, olha para vocês verem esta porta, né? Essa é uma porta de uma entrada da cidade, né? Essa porta, ela está muito próxima de você, se vocês lembrarem um pouquinho que vocês viram lá atrás na Grécia, muito próxima daquilo que os gregos faziam, né? Esse tipo de coluna, em linhas retas, monumental, né? Então, esses arquitetos que são formados nesse clima cultural do racional, iluminista, educado nesse entusiasmo da civilização clássica, vai, claro que trabalhar com esse tipo de arquitetura, tá certo? Então, uma influência romana, com obras marcadas pela severidade, monumentalidade, e várias das características gregas maior do que qualquer outra, né? Muito em relação à pureza dos detalhes, tá certo? O clássico, ele tem isso. Assim, só para a gente fazer uma analogia, né? Quando a gente diz assim, eu não sei com que roupa eu vou, a gente fala assim,
coloca um pretinho básico, né? O que é o pretinho básico? É o clássico, né? Então eu ponho um vestidinho preto básico, um sapato preto, né? E eu tô para qualquer espaço. Então a ideia desse básico, desse pretinho básico, ela tá aqui dentro, é claro, né? Aqui tá, nós estamos trabalhando com a monumentalidade, é uma outra ideia, mas só para vocês entenderem a ideia desse clássico aí, que fica bastante clara quando a gente faz essas analogias, tá? Então, aqueles modelos de templos gregos e romanos, né, e as suas edificações, principalmente do Renascimento italiano, vão ser os exemplos que a gente vai usar agora, né? Ligados então à igreja de Santa Genoveva, transformada depois em Panteão Nacional, e esses edifícios grandiosos de estética totalmente racionalista, pórticos, colunas colossais, pilastras despojadas de capitéis e uma decoração que insinua, né, um pouco aquelas obras anteriores. Vocês podem olhar, por exemplo, né, como é o caso dessa obra aqui, que é bastante interessante e muito próxima desse período. Vou falar um pouquinho das características, né? Pedra, mármore, granito, madeiras, processos técnicos já bastante avançados, esquemas bem complexos de linhas ortogonais, formas regulares, geométricas e simétricas. Isso é muito claro para quem gosta do clássico, né? O clássico ele tem a ideia, né, da simetria, tá? Volumes corpóreos maciços, definidos por planos murais lisos, uso de abóboda, de berço ou de aresta, de cúpulas. Isso aqui é uma nomenclatura própria da arquitetura, não se preocupem, tá? Decoração decorreu de elementos estruturais de forma clássica, pintura mural, relevo em estuque. Então, eu trago tudo isso, mas eu acentuo uma ideia de intimidade, né, e de conforto para a família. Isso é uma coisa nova, que não se usava anteriormente, até porque a arte não estava ligada aos prazeres mundanos. Os prazeres mundanos vão começar a chegar principalmente com o rococó, né, que até o barroco a gente não tem os prazeres sensuais, a sensualidade. Isso vai começar a chegar para dentro do rococó e daí para frente, né? A ideia também de um lugar onde se tem prazer em estar, tá? Aqui eu tenho o Capitólio de Washington, né, que é um exemplar do neoclassicismo arquitetônico, que eu acho bastante interessante, porque vocês percebem a junção já de novas leituras desse processo, tá? Continuando, meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre escultura, né? O que a escultura neoclássica buscava? Ela vai atrás, de novo, da antiguidade clássica, a grega principalmente, na busca de harmonia das proporções, regularidade das formas, serenidade da expressão. Então, ela é totalmente equilibrada e a tendência é um naturalismo. Porém, né, eles conseguem chegar a um ponto muito próximo, tecnicamente, daquilo que se fazia na Grécia e depois em Roma, mas com esculturas muito, vamos dizer assim, sem emoção. Vamos pensar no sentido da emoção, tá? Então, eu tenho uma escultura que a gente poderia traduzi-la quase como uma escultura fria. Quais são os temas, né? Estátuas de heróis uniformizados, mulheres envoltas em túnicas de Afrodite, crianças conversando com filósofos, né? Essa é a primeira fase. Mais tarde, vai trabalhar em cima do que Napoleão fazia, né? Então, assim, é o rigor, passividade, porém, de novo, né, uma arte muito fria. Quais são as características destas representações, né? Figuras com o corpo inteiro, bustos e relevos, né? Quase sempre glorificando ou publicizando um político, figuras importantes, tá? Também a gente tem relevos, a gente tem frontarias, mas toda essa forma de representação muito minuciosa, ainda com nus e seminus, formas reais e serenas, ela dá uma frieza, tá? É claro que eu tenho uma representação
de pessoas reais e fiéis à realidade, mas de forma pouco expressiva, né? Então eles vão seguir um cânone já existente, né? Seguem uma ideia que já é pré-existente, que lá vem da cultura grega e da cultura romana, mas ao mesmo tempo sem criatividade e sem liberdade expressiva, tá certo? Bom, é claro, né? A gente tem uma técnica que a gente já aprendeu. A gente vai melhorar em termos técnicos, sem dúvida nenhuma, com aquilo que vai vir do Renascimento, tá? Então, eu tenho respeito aos movimentos reais do corpo, porque se a gente lembrar daquele discóbulo lá atrás, aquele corpo não é real. Então, o equilíbrio e a ideia de beleza representada na Grécia não trazia um corpo realista, né? Agora eu trabalho em cima de um equilíbrio exato, em cima do naturalismo e beleza ideal, claro, mas tudo isso, né, com volumes e variações, mas ainda de forma muito fria. A técnica está sempre baseada numa composição que é feita anteriormente em maquetes de barro ou gesso, né? Que é o primeiro estudo. Isso vem da academia, lembrando que neoclassicismo está intimamente ligado ao academicismo, acabamento rigoroso, a ideia de saber o que se está fazendo. Então, eu estudo antes, eu entendo o processo antes para depois realizar. Quais são os materiais mais utilizados? Mármore, bronze, né? Quase sempre a ideia desse tipo de material. Aqui a gente tem um dos escultores muito importantes desse período, que é o Antônio Canova, que retrata personagens contemporâneos como se fossem divindades mitológicas, tá certo? Então eu trago um formato atual, né? Mas eu faço uma leitura dessa figura nessa nova concepção, tá certo? Então aqui a gente tem algumas imagens, ele é um dos que consegue sair um pouco dessa frieza da imagem desse período, para vocês verem um pouquinho esse tipo de escultura. Então a gente tem aí uma sensualidade, né? Ele consegue sair, né, dessa exagerada doutrina da academia, né? Então ele vai sair um pouquinho dessa frieza excessiva do neoclassicismo. Daí ele vai trazer um pouco de volúpia, né, dessa graça, desse lirismo que vocês estão vendo, por exemplo, nessa escultura aqui, tá? Depois a gente tem alguns outros artistas para vocês darem uma olhada, também artistas que vão trabalhar com bustos. Então tem alguma coisa bastante interessante para a gente ver desse período, mas ainda longe de ser uma arte dessas que você fala, nossa, que ela te arrebata de alguma forma, como a gente viu, por exemplo, na escultura barroca, né? Aqui, vamos pensar um pouquinho na diferença das artes plásticas, né? Quando a gente vai para a pintura, ela é muito ilustrativa e literária. Ela vai exaltar elementos mitológicos. Então eu trago aquela forma, vamos pensar assim, aquele desenho da forma mitológica, né, para uma nova, vamos dizer, temática, que no caso aqui é a celebração, por exemplo, de Napoleão. Então, só que de qualquer forma eu tenho todas as regras impostas pela academia, né? Então eu trago essa imagem quase como uma encenação teatral, desenhadas assim, numa posição onde é como se eu tirasse a ideia de uma fotografia, né? Daquele momento que a coisa está acontecendo, tá certo? Então eu tenho esse tipo de característica e ela é, de novo, muito racional porque está dentro da academia. Então é ligada à racionalidade, ligada a uma harmonia, contornos exatos, né? Um retrato realista e muito fiel da realidade dentro de uma inspiração clássica, né? Uma inspiração que vem lá da Grécia e sempre pensando num enquadramento arquitetônico. Então, por que eu digo isso? Olha, nessa próxima imagem, que é o juramento dos Horácios, então eu tenho aqui o juramento, né, que eles fazem em função de uma
contingência política, né? Eu tenho aqui um fechamento, olha lá atrás, com os arcos que estão ligados aos arcos neoclássicos e romanos, tá? Então, essas concepções que a gente vê, ela traz exatamente essa ideia, né, do que eu vou trabalhar. Mais uma outra obra que eu gosto muito, que ela lembra muito essa ideia de cor e luminosidade, que a gente já viu, por exemplo, numa obra de Rafael Sanzio, lá atrás, no Renascimento, tá? Então, eu tenho a ideia de como o Caravaggio trabalha no Barroco, como o Rafael Sanzio trabalha esse equilíbrio, essa harmonia lá no Renascimento, mas eu vou agora trazer figuras muito mais sólidas e móveis, né? Eu vou trazer tudo isso como um grande retrato, tá? E para vocês verem aqui uma contraposição, né? Eu tenho Napoleão, né, que está do lado direito, aqui em cima do seu cavalo, e depois a gente vai fazer uma leitura dessa imagem que eu acho bastante interessante junto com vocês. E do outro lado, a morte de Marat. Quem é esse Marat? Um homem que fazia uma atividade, né, contra determinadas formas políticas que existiam na época, e aí ele acaba sendo assassinado, né? Então, isso tudo vai mostrando para a gente como que os artistas estão trabalhando nesse período da história. A gente também tem o Ingres, né, que é um outro artista bastante importante, principalmente porque ele trabalha com retrato, né? E ele é um dos caras que não saem, um dos artistas que não vão sair do postulado acadêmico, mas ao mesmo tempo ele vai trazer uma certa emoção, né? Ele é ligado ao seu próprio estilo e vai trazer um pouco de emoção para a sua obra, mesmo não sendo um artista romântico, um artista que sai muito das regras. Olha, para vocês verem aqui, por exemplo, do lado direito, a banhista, né? Que vocês estão vendo aqui do lado de cá, quase como uma leitura, não seria exótica dessas mulheres no banho, né? E do lado esquerdo da obra, né? Os retratos muito utilizados por esses artistas dessa época. Lembrando que já não tenho mais a igreja como o mote principal de representação, e eu tenho os burgueses, aqueles que têm o dinheiro. Então, agora, quem é que eu estou pintando? Eu estou pintando os burgueses, eu estou pintando as pessoas que pagam para receber a minha obra em sua casa, tá? Então, aqui eu acho bastante interessante, porque esse é um artista que trabalha muito nu, né? E eu brinco muito com a ideia desse nu. Se vocês olharem essas mulheres, elas têm muita volúpia, né, no sentido sensual, mas ao mesmo tempo o corpo dessas mulheres está longe de ser aquilo que nós hoje temos como uma idealização do corpo feminino. Por quê? Porque o corpo feminino, neste momento, ideal é esse corpo mais cheinho, mais arredondado, e não o corpo que hoje, né, dentro do que é o século XX, século XXI, se diz o corpo ideal. Então é interessante que a arte vai buscando e vai se adaptando às novas regras de mercado, o que é um absurdo, porque se eu tenho aqui, né, o quanto tenho de graça, né, essa obra, né, que é bastante equilibrada, que é esse banho turco. Claro, né, sempre ligado a uma idealização do que é esse banho, do que são essas mulheres, e de forma muito exótica. No caso dessa obra, ela é muito interessante, tá? Porque ela tem geometricamente a composição perfeita, tá? O desenho é rigoroso, o tratamento de luz e sombra, de claro e escuro, né? E a predominância da linha e do contorno e dos volumes. Porém, esse corpo, ele está completamente fora de uma regra anatômica. Se vocês olharem, ela tem essa parte da cintura muito mais alongada. Então, para que ele faça um modelo para ele absolutamente perfeito, ele vai idealizar, como já fizemos os gregos e os romanos, tá certo?
Então é legal a gente entender um pouquinho, né? Principalmente os gregos, né? Porque os romanos ainda trabalhavam em cima de uma ideia mais realista, né? E logo depois a gente vai ver o que é o romantismo, né? Eu costumo brincar muito quando eu tô com meus alunos que o romântico é assim, é o morrer por amor, é o morrer de amor, né? A ideia do romantismo que vem um pouquinho depois e que a gente vai falar mais adiante aí quando a gente resolver tudo isso junto, tá bom? Beijinhos, meus queridos.